Muito bem, no vídeo anterior nós comentamos um pouco sobre os padrões de insônia, o que realmente está acontecendo de errado no nosso sono e que devemos ter cuidado, e se não conseguimos ajustar por conta, precisamos avaliar com um profissional que tem habilitação para isso, para podermos realmente nos ajudar e encontrar uma qualidade de sono maior. Ainda entrando um pouco nos impactos que a insônia pode trazer para o nosso organismo, eu só vou citar alguns aspectos, algumas coisas que acontecem quando estamos em padrão de insônia de uma forma crônica. Porque, em geral, isso que eu comento, que as pessoas tendem a se habituar com o que está errado dentro delas e tentam se manejar dentro dessa disfuncionalidade, desse desequilíbrio. Nós vemos no consultório, muitas vezes, olhando as histórias pessoais, que as pessoas elas não dão muita importância para o sono. Ah, doutor, eu durmo mal mesmo, eu acordo, mas eu sou assim desde os meus 15 anos. Eu sou assim a vida inteira. Desde que eu fui mãe, eu não consegui recuperar meu sono. E isso não deveria se tornar uma coisa banal que nós nos acostumássemos. Por quê? Porque a pessoa que tem insônia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma baixa de melatonina, então a limpeza de todos os radicais livres do organismo vai estar deteriorada, ela vai acumular processos inflamatórios com mais velocidade e todas as doenças crônicas que mais matam na atualidade, como obesidade, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálicos, derrames, doenças como diabetes, doenças autoimunes, câncer, todas essas doenças têm em comum o quê? São doenças provocadas pelo excesso e a cronificação de inflamações no organismo. Ou seja, o sistema neurovegetativo, endócrino, imunológico, tudo isso está deficiente porque nós não estamos secretando essas substâncias em níveis ótimos para termos saúde e o nosso sistema não consegue reparar os tecidos e células, acumulando inflamação e produzindo doenças, como essas que eu citei. Portanto, o que está acontecendo quando dormimos mal? Melatonina baixa, mas não só melatonina baixa. Vários hormônios começam a baixar no organismo quando a gente acorda muito. Inclusive, outros hormônios que não são favoráveis começam a aumentar. Por exemplo, a grelina, que é um hormônio que é secretado no nosso estômago e está relacionado à obesidade. As pessoas que dormem mal têm índices de grelina muito mais altos e, portanto, podem ter o risco de se tornarem compulsivos para assaltar a geladeira à noite, comer alguma coisa de madrugada. Por isso que as pessoas que têm essa compulsão alimentar, se a gente for ver o que está acontecendo, muita grelina no organismo, vontade de comer doces, Da mesma forma, a leptina, que é o hormônio que dá saciedade, é um hormônio mais anorexígeno que mantém a gente sem vontade de comer, ela baixa, ela não é produzida na medida em que nós temos insônia. Outros hormônios, por exemplo o GH, que é um hormônio do crescimento, que não é só um hormônio do crescimento, mas é um hormônio que repara muito nossos músculos, nossa força muscular, ele diminui a secreção imensamente quando a gente não tem uma boa fisiologia do nosso sono. Por exemplo, o cortisol também, que é um hormônio ligado ao estresse, quando nós não estamos dormindo bem, aumentamos a produção demais desse cortisol e, portanto, podemos ter efeitos desse cortisol que está elevado, levando às vezes ao corpo a ficar com a imunologia, com a proteção, com o sistema de defesa afetado. Portanto, o que podemos perceber em relação às alterações físicas, que acontecem e também endócrinas em relação à insônia? Todos esses fenômenos acontecem. Qual vai ser o aspecto, qual vai ser a consequência para o sujeito, para a vivência emocional desse sujeito? Em maneira geral, qual é o grande sintoma que vai aparecer em virtude dessa bagunça que acontece dentro desse padrão de insônia? O cansaço crônico.
As pessoas estão com cansaço crônico, talvez seja a queixa de consultório, dentro das consultas mais comum. Doutor, eu estou cansado, eu não tenho energia, a minha bateria vai rápido. Por que está acontecendo isso? Por todas essas alterações que nós estamos conversando. Ter energia à disposição é o fruto de uma boa saúde também do sono e de nós podermos ter o nosso corpo renovado. Se a pessoa não dorme, ela começa a acumular todos esses metabólicos que não são interessantes, que levam a inflamações e que, portanto, o sintoma mental vai ser um cansaço. E qual é a doença mais prevalente em 2050 na OMS, que na verdade já é uma epidemia, uma pandemia imensa no mundo inteiro e que deve nos preocupar? Qual é o efeito do cansaço crônico lá na frente? A pessoa vai ter depressão. E a depressão é silenciosa, porque ela não acontece muitas vezes de uma hora para outra na vida da pessoa. Eu perdi alguém e fiquei deprimido, como muitas vezes a gente observa. Muitas vezes essa depressão do organismo, física e mental, ela vai acontecendo ao longo do tempo. A pessoa vai se acostumando com isso, ela não percebe que ela está entrando nesse cansaço crônico e, portanto, nessa depressão. Que os pensamentos começam a ficar mais destrutivos, mais pessimistas, que ela passa a olhar só o meio copo vazio da vida. Tudo isso pode ser e tem que estar refletido em relação à qualidade do sono. Portanto, a pessoa que tem cansaço, se você tem cansaço crônico, você deve se questionar inicialmente: eu tenho uma boa qualidade de sono? Porque isso vai ser fundamental para te dar energia e bem-estar e poder fazer um tratamento mais global da depressão. Então, esses foram alguns aspectos mais profundos em relação às alterações psíquicas e fisiológicas, físicas, da questão da insônia. E num próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre aspectos detalhados de doenças relacionadas à insônia.